só afundei, correndo em vão na contramão, mas conheci quem me salvou. Pra uma família ele me levou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Sim, eu provei e vi a dúvida se esvair. Eu tenho a certeza, confio em ti. O fardo ele levou, a vida ele me chamou. Se meu passado ele apagou, e até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Boa noite, jovem! Grato a ti. Uma noite da gente expressar a nossa gratidão ao Senhor, de a gente estar nesse lugar, o lugar da família de Deus, porque o que pode ser roubado no nosso coração, irmãos, é a gratidão de estar nesse lugar, é a gratidão de a gente estar junto, é a gratidão da gente estar na comunhão. Por isso, enquanto a Vicky vai tocando de novo esse louvor, eu quero te convidar a sair do teu lugar, dar um abraço nessa pessoa que está do teu lado e dizer que bom que é estar contigo aqui nessa noite, para expressar essa gratidão da gente estar nesse lugar que Deus nos colocou aqui. Durante a noite andei, onde me esconderei? Fracos os céus, eu quero ver todo mundo, vamos lá. Com tudo que me entreguei, mas a guerra eu não ganhei. Eu lutei, mas só afundei, correndo em vão na contramão, mas conheci quem me salvou. Pra uma família ele me levou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Sou grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre. Vocês podem declarar isso? Sou livre. O inferno não resistirá, sou livre. Eu sou livre. Sou livre. O inferno não resistirá, sou livre. Sou livre. Sou livre. O inferno não resistirá, sou livre. Eu sou livre. Sou livre. O inferno não resistirá, sou livre. Sou livre. Sou livre. O inferno não resistirá,
aproximou, meus pés firmou, hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou, sou grato ao meu mestre, meu salvador, oh, grato a ti. Grato a ti. Grato a ti. Eu quero ver todo mundo. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, minha entrada e minha saída bendita será, pois sobre nós há uma promessa e o que? Prosperarei, transbordarei, o que? Os meus celeiros fartamente se encherão, a tua casa terá sempre tua provisão, onde tu puser a planta dos teus pés possuirei, pois sobre nós há uma promessa, aleluia. Prosperarei, transbordarei, vai pra direita, para a esquerda e o que? À minha frente e para trás, para a direita, vai, à esquerda, à minha frente, e por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Os teus celeiros certamente se encherão, a tua casa terá sempre tua provisão, onde tu puser a planta dos teus pés possuirei, pois sobre nós há uma promessa. Prosperarei, transbordarei pra direita, e na minha frente, e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás, e por todo lado, sou abençoado, yeah. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para nós, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Declara isso, aleluia. Tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Amém. Nós somos abençoados. Fala isso aí para esse jovem que tá do teu lado e diz assim, ó, tu é um abençoado. Sabe por que tu é abençoado? Porque tu tá sendo cheio do amor de Deus. Nós estamos sendo cheios do amor de Deus. Nós estamos sendo jovens que vão se enchendo agora para amar em todos os lugares em que a gente está sendo inserido. E uma das coisas que a gente tem pedido a Deus é para que Ele nos ensine que nós fomos amados primeiro. Muitas vezes a gente esquece disso. Se tu tá aqui hoje, se tu tá aqui nessa noite, não só presente, mas quem tá online também, é porque foi encontrado pelo amor de Deus. Tu foi encontrado pelo amor de Deus. Então eu quero te convidar aí, fechando os teus olhos,
e aí declarando a bondade, o amor, a graça de Deus. Porque a gente se alegra, a gente dança, a gente canta, a gente diz palavras para o Senhor, né? Que a gente adora o Senhor. Mas muitas vezes a gente vem aqui só por um protocolo e não é isso que o Senhor quer de nós. Então vai declarando para o Senhor, vai dizendo: Deus, eu não quero estar aqui, Pai, por um protocolo. Eu não quero estar aqui, Senhor, movido, Pai, por uma emoção, ou movido, Senhor, por um desejo do meu coração. Eu acabei de cantar, Senhor, que eu sou um abençoado, Pai, porque eu te encontrei. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Aleluia. Oh, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Com a doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Vai falando isso. Ele é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Oh, nós cantaremos da bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo
tempo Ele tem sido tão bom. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Canta dessa bondade que te persegue sempre. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Essa bondade, ela nos persegue, ela nos segue por onde a gente quer que nós venhamos caminhar. Por isso que muitas vezes a gente olha para a nossa história e a gente pensa em tantos momentos em que o Senhor esteve conosco. Vai pensando nesses momentos agora e vai dizendo: Senhor, eu sei que a Tua bondade, ela me seguiu em tantos lugares. Lugares que eram para eu estar muito machucado, Senhor. E se de fato eu ainda estou machucado em alguns lugares, o Senhor está passando com a bondade dEle por nós. A bondade dEle passa por ti todos os dias. A bondade dEle te acompanha todos os dias. E é isso que te traz segurança. E é isso que te faz ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Por isso que a gente canta, Senhor, com graça e com convicção. Tua bondade me seguirá, Senhor, porque ela nos segue. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, me entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Essa bondade, ela precisa nos seguir. Porque sem Ele, sem a graça, a gente toma decisões muito erradas, muito fora daquilo que Deus tem para nós. Preste atenção, Deus tem um propósito, Deus tem uma decisão para a tua vida nessa noite. Para que eu não me perca, correndo atrás do vento, os meus olhos estão em Ti. Seguro, contigo eu quero habitar. E eu não vou me acostumar a viver sem ter aqui meu maior amor. Pelas madrugadas minha alma nossa alma canta. Saudade. Não dá descanso para os teus olhos, aleluia. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar, e eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja
Yeshua, saudade. Olha só. E eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem o lugar. E eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu sei. Nós vamos ser esse lugar. E eu não darei sono aos meus olhos. É nisso que a gente crê. Até que os teus olhos eles encontrem um lugar. Encontrem um lugar. E eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu sei. Se perdesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer, oh, se fizesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar este lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, que eu não preciso sair. E eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar. Canta isso com convicção. Eu não preciso sair, é só você. Canta isso como aquele que canta, sabendo que não tem como permanecer. Mas a gente deseja, Senhor. A gente anseia, Pai. Nós não queremos dar descanso, nós queremos buscar a Tua presença. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar. Que a gente não precise, que eu não precise sair, é só você ficar. E eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, que eu não preciso, eu não darei descanso. E eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos eles encontrem um lugar. E eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Continua com os teus olhos fechados. Continua nesse ambiente de adoração que Deus está nos dando aqui nessa noite. Não te distrai. Sabe que a gente começou aqui desde as 5 da tarde conversando sobre relativismo, como a gente vai entrando num relativismo com os lugares, com as pessoas, com aquilo que Deus vai nos dando. E a gente vai se acostumando a viver aqui na terra sem a presença do Senhor. A gente vai se acostumando com isso, irmãos. A gente vai se amoldando ao modelo aqui dessa terra. A gente vai começando a confiar de novo no nosso braço, no nosso potencial, nos nossos dons. A gente vai se acostumando. Por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite para uma noite de clamor. Por isso que eu quero te convidar a clamar a Deus nessa noite, dizer: Senhor, eu não quero me acostumar sem te ter aqui, sem a Tua presença. Eu não quero me acostumar sem perceber a Tua bondade. Sabe que lá em Jeremias fala que maldito é o homem que confia no seu braço.
porque ele vai ser como um arbusto solitário, que não vai ver quando vier o bem na sua vida. A gente perde a sensibilidade, a gente perde o discernimento, a gente entra num relativismo. Por isso que Deus nos trouxe aqui para a gente clamar e dizer: Senhor, me traz de novo, Senhor Deus, me leva de novo para essa essência, me traz de novo para esse lugar da adoração, me traz de novo, Senhor Deus. Eu não quero me acostumar, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, Espírito. Encontrem um lugar e eu não darei. Nós vamos descansar. Descanso as minhas pálpebras até que eu sei. Eu quero estar nesse lugar. E eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar até me tornar esse lugar. Que eu não precise sair, é só você ficar. E eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Que eu não precise sair, é só você ficar. E eu não darei. Nós não vamos mais dormir, Senhor. Desperta, Senhor, essa geração. Desperta, geração. Desperta, Pai, aqueles que dormem. Desperta nossa alma adormecida. Até que eu seja esse lugar. E eu não darei descanso aos meus olhos, até que os seus olhos, eles encontrem um lugar. E eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Tem uma parte que ela é nossa, né? Uma parte assim que é nossa, de buscar, né? De querer ser esse lugar, né? Desejo ardente do nosso coração, né? De se tornar igreja, né? É disso que as pessoas precisam, da gente se tornar igreja no lugar onde a gente está, nos relacionamentos que a gente tem. A igreja é uma palavra de conselho, de direcionamento, de consolo. A gente precisa se tornar esse lugar, né? Esse lugar da presença de Deus, esse lugar da comunhão. Mas para isso a gente precisa se empenhar, né? Se esforçar, de não dar sono aos nossos olhos, né? De chorar, sabe? De se quebrantar na presença do Senhor. Graças a Deus. Pode acender as luzes, Lipe. Obrigado, louvor. Vamos dar continuidade nesse nosso tempo. Pode te assentar, fica à vontade. Uma alegria a gente estar juntos aí. Mais um sábado, né? Que Deus nos traz aqui. Para ti que está em casa também, vai te acomodando, vai te preparando para esse nosso tempinho aqui que Deus nos dá, né? Um ambiente mais informal, né? Onde a gente traz aqui uma palavra e a gente vai discutindo sobre ela, né? A gente vai trazendo também as nossas percepções. Quero te incentivar, tu que está em casa, a trazer as tuas dúvidas, as tuas perguntas, os acréscimos também sobre o assunto que a gente vai debater aqui nessa noite. Mas antes disso, eu quero te convidar, se tu entende o princípio, né, dos dízimos, das ofertas, a fazer também isso nesse momento, né? A gente vai estar deixando aí nossa chave Pix, para, se assim tu quiser, estar participando aí dos dízimos e das ofertas.
Amém. Boa noite. Obrigado, Lara. Vou precisar. Graças a Deus. Muito bom a gente estar aqui juntos, né? E o louvor me tocou muito, sabe, Edu? Muito profundo, assim, porque a gente, às vezes a gente só quer descansar, né? A gente só quer fechar os nossos olhos, a gente tem sono, né? A gente cansa na caminhada. Só que a gente cansa porque a gente não está fazendo as coisas na força de Deus, como o Edu falou. E muitas vezes eu me questiono isso, né? Será que eu estou fechando os meus olhos para as coisas de Deus e abrindo só para os meus desejos? Ou será que eu estou, de fato, abrindo os olhos para as coisas de Deus? Então o Senhor, Ele nos convida nessa noite. Ele nos convida a não fechar os nossos olhos. Então eu quero te convidar, abre os teus olhos nessa noite. Abre os teus olhos. Diz para ti mesmo. Eu vou dizer para mim, Vicky, abre os teus olhos. Desperta. É tempo de despertar. Deus está nos dando força para nós. Deus nos dá coragem, Deus nos dá graça. A palavra dele diz: jovens, vocês são fortes. E vocês já venceram o maligno. Já venceram uma estrutura de mundo que se apresenta para nós. Mas não que nós não vamos nos relacionar nesse mundo. Mas nós vamos ir com uma convicção daquilo que Deus está fazendo conosco. Só que para isso, a gente precisa estar com essa verdade muito bem estabelecida no nosso coração. E eu quero convidar vocês a abrir comigo lá em 1 Pedro 5. Vamos ver se é isso, porque eu não anotei. É isso, né? Deixa eu ver, acho que estava aqui no meu celular. Eu abri aqui e deixei meio aberto. Isso aí, 1 Pedro 5. Lá Pedro está escrevendo uma carta, dando conselhos a jovens. Conselhos à geração que está sendo apresentada ali. E esses conselhos, eles vêm muito de encontro ao meu coração, porque a história de Pedro, ela é uma história muito linda diante de Jesus, né? Quase caí agora. Jesus, ele foi esse mestre para a vida de Pedro. Ele foi um amigo para Pedro. E Pedro foi um dos discípulos que andou muito próximo a Jesus. Só que Pedro, ele teve muitas falhas. Ao mesmo tempo que Pedro, ele foi muito usado, ele foi aquele que foi escolhido, né, para ter uma experiência caminhando sobre as águas. Ele foi aquele que reconheceu quem era Jesus. Ele disse que apontou, ele sabia quem era Jesus, mas ao mesmo tempo ele também negou Jesus. Então, é a nossa vida. Tem dias em que a gente está convicto, tem dias em que a gente está completamente sem convicção, com medo, querendo fugir. A nossa vida é muito próxima de Pedro. Por isso que Pedro, ele vem com tanta autoridade escrevendo essas cartas para nós. E ele vai falando ali. Então, em 1 Pedro, capítulo 5, eu quero que a gente leia a partir do verso 5. Pedro, ele vai falando assim, ele vai dando conselhos, né? Então ele dá conselhos aos mais velhos e ele também dá conselhos aos jovens. E a partir do verso 5 ele fala assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos e que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então ele começa falando sobre humildade. Nós jovens, às vezes, a gente acha que a gente sabe tudo, né? A gente acha que a gente não precisa de conselho, que a gente não precisa ouvir os nossos pais, que a gente não precisa ouvir os nossos chefes, que a gente não precisa ouvir porque a gente já tem experiência, a gente já sabe. E realmente, a gente sabe, Deus dá uma sabedoria para nós. A gente tem se formado em muitas faculdades, tem muito ensino hoje, nós temos acesso ao ensino hoje muito mais fácil do que antigamente com os nossos pais. Só que isso nos tornou em algum momento muito soberbos. Então nós paramos de ouvir uns aos outros. E eu nem falo de pessoas mais velhas, mas nós paramos de ouvir uns aos outros. Nós paramos de ouvir os nossos colegas. Nós paramos de ouvir os
Tá falhando esse mic, né? Eu acho que me dá um outro aí. Não sei se é essa porque eu tô mexendo. Aí, agora sim. Nós paramos de ouvir uns aos outros. Então, a primeira coisa que ele nos alerta aqui é que nós estejamos nos sujeitando uns aos outros. Então, se questiona nessa noite, será que nós estamos colocando nosso coração diante das pessoas que Deus está nos dando? Será que a gente está tendo um ouvido? Porque para aprender, para ser esse aprendiz, esse aluno, a gente precisa ter um ouvido. E para isso a gente precisa ter um coração humilde. Então, a primeira coisa que ele nos adverte é o quê? Humildade. Depois ele nos dá um segundo passo a partir do verso 6. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele no tempo oportuno os exalte. E lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, olha só, humilhar debaixo da poderosa mão de Deus é dizer o quê? Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Mesmo que eu tenha todo o ensino, toda a força, toda a sabedoria, eu preciso da Tua instrução para a minha vida. Eu preciso da Tua força, porque eu tenho força sim, mas sozinho eu não vou conseguir ir para um lugar muito longe. Eu vou me desgastar, a gente vai cansar. E ele segue falando o quê? Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. O que a gente fala, o que a gente enxerga, nós somos pessoas ansiosas. Os estudos revelam que o nosso país é um dos que está no topo, é o primeiro país com maior índice de pessoas com crises de ansiedade, com ansiedade. Nós somos pessoas ansiosas. A gente não tem mais ouvido, a gente não sabe mais esperar, porque a gente está ansioso para que seja feita a nossa vontade e não a de Deus. E por fim ele vai falando, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Tem perigo para nós. E o perigo é na nossa alma. É que o diabo ele nos tire desse lugar de ouvido, desse lugar de filhos. Então, brevemente hoje, é isso que eu quero que a gente possa conversar. Porque a gente sabe o tanto que a gente tem recebido, o tanto que a gente tem conversado nos lugares onde a gente está hoje, mostra que sim, nós somos pessoas muito ansiosas. Então, vem uma nova situação, vem um acontecimento que a gente precisa assumir e a gente assume. Mas com o passar do tempo, nós vamos ficando ansiosos, a gente fica com medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade para isso? Eu preciso me capacitar mais. E eu quero te falar nessa noite, a tua capacidade, ela não está na tua força. Ela está na força do Senhor. Ela está na força dessas pessoas que Deus levanta para caminhar contigo. Escolhe essa caminhada. Escolhe essa batalha. E para isso, a gente vai precisar muitas vezes acordar para as coisas de Deus, despertar. Isso é falado lá em Efésios, né? Desperta tu que dormes. A gente precisa acordar desse sono profundo. E nós estamos sim. Tá falhando também?
percebendo essa bondade de Deus, que ela já está derramada na nossa vida, né? Que é conselho. A bondade de Deus na nossa vida já é essa provisão que é derramada para nós. Deus já tem, né, essa provisão derramada para nós na nossa vida de conselho. Está tudo derramado. Só que como a gente está orgulhoso e acha que sabe de tudo, que tem tudo, que pode viver uma vida solitária, a gente está ficando ansioso, a gente está ficando solitário e a gente não está conseguindo visualizar essa bondade de Deus que já está derramada na nossa vida. Por isso que é uma noite assim da gente orar a Deus mesmo, da gente se revestir, da gente se sujeitar, né? Da gente se humilhar debaixo dessa potente mão de Deus que diz que no devido tempo vai nos exaltar. Interessante, a gente vive uma vida toda buscando ser exaltado pelas pessoas, né? Ser reconhecido no nosso trabalho, ser reconhecido na nossa família, de ter uma exaltação, de ter uma glória, né? Mas diz que no devido tempo Ele vai aparecer na nossa vida, né? Diz que a partir do momento de nós sujeitar o nosso coração, da gente se humilhar debaixo dessa potente mão de Deus, diz que Ele no devido tempo, quando Ele achar necessário, o Cristo aparece na nossa vida, né? Ele nos exalta, Ele aparece, né? Então, interessante essa discussão aí pra gente começar hoje. Fiquei pensando sobre essa rebeldia, né? Porque ele inicia ali o capítulo falando pro povo de Deus, né? Conselhos pro povo, aí ele fala dos presbíteros, aí ele fala dessas classes dentro da igreja, né? E aí a gente levando para aquilo que a gente sempre fala, que nós somos uma família, é a relação dentro da família, né? Vão ter mais velhos, vão ter jovens, então é como se fosse a família completa ali. E é interessante que ele fala da sujeição, né? De ficar sujeito, ficar submetido a essa poderosa mão a partir dessa humildade. Então a gente não tem como se submeter se a gente estiver orgulhoso. A gente vai estar rebelde a partir daquela voz. Então vem a voz de Deus sobre nós e a gente se rebela. A gente não consegue se humilhar, a gente não consegue se sujeitar, não consegue se submeter. E aí a gente vai indo na nossa força. A gente vai indo ali segundo as nossas vontades. Porque é interessante que no 6, quando ele fala, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele no tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. Olha só como parece que no meio dessa trajetória tem ansiedade, tem preocupação, tem insegurança. É a nossa vida. Então a gente está ali vivenciando com o Senhor, a gente está vivendo na comunhão, mas a gente tem esses sentimentos que muitas vezes nos assolam. Então ele diz ali, ó, lancem a ansiedade de vocês, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. Fala do inimigo, né? Esse inimigo que anda ao derredor. E ali, aonde que fala da graça? Agora me perdi aqui. 10. Aí ele diz, ó, o inimigo anda ao derredor. Então o que ele está dizendo? Ele fala o seguinte, presta atenção, da mesma forma que tem o coração de vocês, tem esses sentimentos, essa ansiedade, né? A partir desse orgulho, tem as questões externas também. Tem esse inimigo que está ao derredor, tem essa guerra espiritual. É uma guerra espiritual ali, irmãos. Você tem que entender que a nossa vida, as relações, tudo é espiritual. Não dá pra gente relativizar, como a gente falou. Tudo é espiritual. Então quando a gente se relaciona ali com o nosso filho, é espiritual. Com a nossa esposa espiritual, com o nosso chefe no trabalho, tudo é espiritual. A gente tem que cuidar muito dessa ansiedade, esse envolvimento emocional, né? Então ele diz, ó, tem ali o diabo que está ao redor, resistam-lhe firmes na fé, certos de que irmãos de vocês, espalhados por todo mundo, estão passando por sofrimentos iguais a vocês. Então não é exclusivo. E Deus de toda graça, que em Cristo os chamou de eterna glória. Então olha só, essa graça derramada é esse exaltar. Então ele vai derramar a graça dele no tempo oportuno. A gente precisa perceber isso. Perceber que essa graça vai vir a partir desse coração humilhado. Sem humildade não tem graça.
Sem essa sujeição, não tem essa exaltação. Por quê? Porque ele rechaça os soberbos. Ele resiste os soberbos. Então a gente precisa buscar nessa noite um coração humilhado. A gente precisa buscar nessa noite um coração sujeito ao Senhor. Que é o que ele fala ali, ó. Ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele resiste o soberbo e exalta os humildes. Entenderam? O link da graça com esse exaltar aqui. Então, no tempo oportuno, vai derramar graça. Te humilha só. Só que a gente está buscando glória todo tempo. Porque a gente tem conhecimento. Conhecimento de Deus. Conhecimento da palavra. A gente tem conhecimento e a gente busca a nossa glória. E aí a gente fez em graça. Mas a gente acha que está sendo exaltado pelo Senhor. Tu quer? Pode ir? Porque em toda essa palavra, vi que falando sobre os jovens, né? Tá bem alto, né? Vou afastar um pouquinho. Tá bom. O versículo que mais me chama a atenção, assim, e vem como uma esperança, assim, pro meu coração, né? Porque a forma que o jovem a gente já tem plena consciência, né? Das lutas que a gente vive, aquilo que a gente passa, essa ansiedade, esse instinto de agora, de querer fazer tudo no momento, de ter força para movimentar céus e terra para conquistar aquilo que a gente quer. A gente sabe que isso é um problema quando é usado da forma errada, né? A gente tem força, Deus nos deu força. Ele fala que Ele dá força para os jovens. Por isso mesmo que Ele tem que dizer para os jovens se humilharem de tanta força que a gente tem, que a gente pode acabar passando dos limites que Ele colocou, né? E nós, como jovens, tendo essa força e tendo esse jeito, às vezes é muito difícil a gente conseguir parar e enxergar um ao outro e compartilhar essas experiências para que isso comece a ser curado, né? E para mim, o versículo que mais me chama a atenção fala ali no 9, no finalzinho, fala: lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, parece que quando eu leio essa parte, eu fico pensando, lembra de que tem pessoas no mundo inteiro que estão vivendo a mesma coisa que tu. Então, a gente tem vivido esses momentos, né, de entre nós, a gente ter conversas muito difíceis. A gente ter conversas onde a gente vai trazendo cada um a sua percepção sobre algo. A gente até falava sobre o nosso fórum que a gente teve agora quinta-feira. A gente vai trazendo coisas por muitos ângulos que a gente vai vivendo. Mas tem pessoas, tem irmãos espalhados em cada lugar, em todo mundo. Posso virar uma esquina aqui e Deus me mostra alguém que eu tenho para compartilhar aquilo que eu estou vivendo e para ser renovado nisso. Por isso que essa roda é muito legal esse formato que a gente faz, né, Vicky? Porque é isso que a gente tem que conversar. A gente tem que conversar sobre essa dificuldade do jovem e tem que também saber em que lugares pegar e falar aquilo que a gente está sentindo para que a partir disso a gente seja transformado nesse lugar. Então, esse versículo me chamou muita atenção. E isso que tu fala, Lara, de a gente, dessas conversas difíceis, né? Por que viram conversas difíceis? Porque a gente desaprendeu a conversar. A gente não sabe mais conversar hoje em dia. Só que não são conversas difíceis, são conversas normais, conversas que deveriam existir com frequência. E é isso que a gente tem que parar para pensar, né? Porque às vezes a gente tem a sensação de que uma pessoa humilde, ela é uma pessoa que muitas vezes ela é um pouco mais quieta, ela é uma pessoa que às vezes não verbaliza em alguns momentos, que é uma pessoa mais simples, aparentemente, uma pessoa que tu olha e a gente até tem esse costume de falar, né, que pessoa humilde, né? Uma pessoa com um carro um pouco mais antigo, com as vestes, então a gente tem esse olhar, que também é um olhar de julgamento. Só que a pessoa humilde, ela não precisa ter essa aparência que nós entregamos na sociedade como humildade. E sim, ela tem que ser essa pessoa que, de fato, ela pode ser essa pessoa que ela fala, que ela se expressa, mas principalmente ela tem um ouvido. E é isso que nós perdemos, porque hoje, dentro da sala de aula,
nós não conseguimos mais ouvir os professores. A gente busca só passar de ano, passar ali de semestre, mas a gente não quer o ensino. A gente quer fazer nós do nosso jeito. Então é até aquilo, aqui eu só preciso do diploma, né? A gente esquece de extrair o que tem ali e se relacionar com o professor. Porque o ouvir o professor não significa que nós também não vamos contrapor ele. E entrar numa discussão e numa relação. Tá difícil hoje, né? Mas a gente vai conseguir. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Quer falar? Vai lá. Oi, tudo certo? Tá ouvindo? O que me chamou muita atenção é quando o que o Thiago falou também, né? Quando a gente fala no versículo 8, quando Pedro nos alerta, né? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E muitas vezes a gente até fica um pouco místico, né? O que é o diabo andando ao derredor, será? Ela vai voltar e falar tudo de novo. Oi, agora sim. Todo mundo ouvindo? Pessoal que está em casa, fica firme. Fica firme. Posso dar continuidade, pessoal das mídias? E então, às vezes a gente até entra num ambiente um pouco místico, né? O que é esse diabo que anda ao derredor, na espreita para nos devorar, para nos atacar? Mas como a gente falou antes ali, né? Até o louvor nos conduziu a isso. Muitas vezes o diabo não vai querer nos tirar algum bem material nosso ou fazer algo muito grandioso. Não precisa de tanto. Ele tirando o nosso coração desse lugar, ele nos distraindo, ele fazendo com que as nossas pálpebras descansem, ele já nos roubou. Então, é algo muito mais delicado, é muito mais no detalhe. É muito mais no detalhe, né? Da gente permanecer vigilante, atento, sóbrios o tempo inteiro. Porque o que nos tira desse lugar, muitas vezes, não vai ser algo grandioso, né? Vai ser o nosso coração que se distrai, os nossos olhos que querem descansar, a gente que vai se distraindo com as coisas que estão acontecendo, né? E isso já é o suficiente para nos roubar do mais importante, que é o nosso coração, que a gente deixa de ser esse lugar, que o Senhor bota os olhos e que Ele encontra, que Ele acha um lugar onde Ele quer estar. É isso que nos rouba, né? Isso é o mais sério, isso é o mais grave da gente perder, que é o nosso coração desse lugar. Parar de ficar atento, parar de ficar vigilante, se envolver em alguma coisa que não é o que Deus tem para nós nesse momento. Me chamou muita atenção porque esses tempos atrás, depois de um culto, eu estava conversando com a Bianca e com a Vicky sobre humildade. E a Vicky perguntou qual que é o conceito de humildade. E a gente não soube responder. Eu falei para a Vicky assim, meu coração é humilde. Mas qual que era o conceito de humildade que eu estava trazendo? Eu lembro que eu pesquisei depois. São voltados a coisas tão mundanas, coisas tão fora do que Deus tem para nós, que a nossa humildade ela não é suficiente para aquilo que Deus tem preparado para nós, que é aquilo que Deus quer que a gente faça. E daí aqui nos versículos de hoje eu estava lendo e fala, né, que a gente não tem que ficar ansioso e tal. E lá em Filipenses Deus também ordena a gente, não sejam ansiosos por coisa alguma. E a gente às vezes tem uma situação no nosso dia, a gente começa a ficar ansioso, a gente se entrega para aquela ansiedade. Mas Deus deu uma ordem para nós, para a gente não ficar ansioso. E às vezes a gente desobedece, daí parte para aquela coisa ali. A gente volta nossa vida para o nosso orgulho, para a nossa desobediência, e a gente deixa essa ansiedade tomar conta de nós, porque a gente não está com o nosso coração humilde o suficiente de como Deus quer que a gente prepare o nosso coração. E a gente tem que vigiar muito sobre isso, né? Lembrei até de uma palavra que o Thiago trouxe uma vez, né? Sobre olhar os passarinhos. Porque é isso que a Laura traz, é muito pertinente para nós essa noite. O que a gente está fazendo que a gente não está obedecendo um princípio? E lá, olha, e aí nos mostra, né, o quão atual a palavra ela é. Porque ali Deus já nos advertia.
que nós estaríamos andando ansiosamente. Nós estaríamos andando de forma corrida, a gente ia ficar envolvidos com os nossos afazeres e a gente não ia conseguir parar para ouvir a direção de Deus, parar para ter esse coração que, olha só o que tu falou das limitações, né? A gente precisa mostrar, expressar e expor as nossas limitações. Isso é o ser humilde, reconhecer que nós temos limitações. Porque nós queremos sempre mostrar alguém forte, sempre mostrar alguém que consegue e que tem muita sabedoria. E a humildade é aquele que reconhece que precisa de ajuda. Então, realmente, a gente precisa uns dos outros. Um mic pro Tiago ali, por favor. Esse aqui não vai alcançar. E por isso que eu lembrei da tua palavra, Tiago. Porque o fato... Esse aqui acho que não sei se alcança. Acho que o Tiago vai ter que vir. O fato de nós andarmos de forma corrida, agitados, faz com que a gente não pare e observe o simples. Os passarinhos do céu. Que eles não se preocupam com nada e eles têm tudo. Eu estava pensando, ouvindo a Laura também, nisso, porque é interessante quando ele fala fiquem firmes na fé, ali no verso 9, né? Resistam-lhe firme na fé, certos que irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais a vocês. O sofrimento não é o diabo que está ao redor. O sofrimento é a nossa luta contra o orgulho. É sofrido isso, para nós é muito difícil. Só que a gente não quer viver esse sofrimento. E aí a gente entra na questão de ser otimista. Ou de vir com uma felicidade. Está tudo bem sempre, está sempre alegre, pode ver. A pessoa está sempre rindo, sempre alegre, tu já fica assim, por quê? Porque daqui a pouco aquela pessoa ali tá com uma máscara, está escondendo muita dor, está escondendo muito ressentimento, numa aparência só para não ser confrontada com aquele sofrimento. Ela não quer sofrer. Claro, não vai sair sofrendo, não estou dizendo que a gente tem que ser aquele que busca, masoquista, aquela... Não, mas há um sofrimento para nós. A gente precisa sofrer reconhecendo as nossas debilidades e vulnerabilidades. A gente não quer reconhecer, irmãos. A gente não quer reconhecer. Aí a gente não consegue entender que tem pessoas também que também estão recebendo de Deus sobre isso. Tem pessoas que também estão vivendo as mesmas coisas que nós, que precisam se encontrar com a gente, que é essa família da fé. Então foi isso que eu fiquei pensando, ouvindo a Laura, dentro desse sofrimento, né? Amém. E é muito interessante isso, né, da humildade, né? Porque o diabo que está ao derredor, né, que ruge como um leão, né? Imagina como Pedro ele traz uma expressão do diabo, né? Diz que ele está ao nosso derredor rugindo como um leão, né? Rugido do leão, né? Nos intimidando, nos trazendo medo, nos afrontando, né? Assim que o diabo ele está ao nosso derredor, né? Mas ele está procurando alguém para devorar, e esse alguém é alguém orgulhoso. Por isso que quando o diabo ele encontra alguém orgulhoso, ele devora o nosso coração, Bi, como tu falou. É assim que o diabo ele anda ao derredor procurando alguém orgulhoso. E se ele nos pegar orgulhoso, por isso que nessa noite a gente vai orar a Deus, né? Vamos colocando de pé assim, para orar a Deus, dizendo: Senhor, coloque sua humildade no nosso coração, porque a gente tem que reconhecer. A gente veio aqui para reconhecer nessa noite que nós não somos humildes, né? A gente não reconhece na totalidade as nossas fraquezas, as nossas inadequações. Pelo contrário, né? A gente, aos nossos próprios olhos, a gente é muito bom, né? A gente se acha bom, a gente se enaltece aos nossos próprios olhos, né? A gente se orgulha de nós mesmos. A gente tem uma frase que a gente fala, né? Não, eu me orgulho de quem eu estou me tornando. Então, e aí o diabo já devorou o nosso coração, já nos levou para longe da presença do Senhor, já nos levou para longe da comunhão, já nos levou para longe da sujeição, né? Como a gente falou nessa noite. Então, enquanto a Vicky estava aqui pensando, enquanto a Vicky vai trazendo um louvor para a gente ir baixando a nossa cabeça e a gente se sujeitar uns aos outros aqui, sabe? De procurar aí os nossos irmãos, se achega perto de alguém aí
escuta a oração dessa pessoa, depois ora por ela também. A gente orar uns pelos outros aqui nessa noite, sabe? Se sujeitar uns aos outros, dizendo: Senhor, dá essa humildade pro meu irmão, sabe? Dá esse coração humilde, esse coração que reconhece suas fraquezas, esse coração que reconhece, sabe, que precisam uns dos outros, que ele não faz do próprio braço aquilo que norteia a vida dele, sabe? Que ele não confia no próprio braço, sabe? Então que a gente possa estar fazendo isso enquanto o louvor vai ministrando ao nosso coração aí sobre essa humildade, no nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, mas sua bondade, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. E como falharíamos, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor, ele se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sim, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, porque o nosso amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Espírito Santo de Deus, Yeshua, Yeshua.
Eu quero conhecer Jesus. Mais de ti, mais de ti. Eu quero conhecer mais Espírito Santo. Eu quero conhecer. Desperta os nossos corações. Desperta, Senhor, os nossos corações. Eu quero conhecer e ser achado nele. Essa humildade que a gente aprendeu hoje, ela não vem de nós. A gente cantou no início, né? O nosso orgulho, ele nos tirou desse jardim, assim como lá com Adão e Eva. Mas a humildade do Senhor nos coloca de volta. Recebe essa humildade do Senhor nessa noite. Humildade não vem de nós. Nós não somos humildes. Nós temos o nosso coração corrompido, cheio de orgulho, cheio de mágoa, cheio de dor. Mas o Senhor traz de volta a humildade no nosso coração. Amém. Graças a Deus. Te despede de alguém nessa noite. Te despede de alguém e encoraja esse jovem nessa noite. Encoraja, porque o Senhor, Ele está nos levando para um novo lugar de relacionamento com Ele. Graças a Deus. Tu que está em casa também se sente abraçado por esse ambiente. Nós vamos nos ver amanhã aqui às 9 da manhã e também às 19 da noite. Graças a Deus. Deus abençoe. Um bom restante de final de semana. E é isso. Amém. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, porque o nosso amado, meu amado é o mais velho.